8h33. Bom, já que a gente falou agora um pouquinho do aeroporto, vamos falar um pouquinho também das empresas aéreas. Tem gente que gosta de levar o cachorrinho, né, dentro do avião. Não é verdade? Até muitas vezes alega dependência psicológica. Eu, por exemplo, quis entrar sexta-feira com o Rodolfo, que eu peguei o voo lá para Belo Horizonte. É com o Rodolfo, que é o meu jacaré lá do sítio. Mas não deixaram eu entrar lá. Disseram que não. Bom, afinal de contas, quem decide? É a companhia aérea? É a ANAC? Essa pergunta nós vamos fazer aqui ao Dr. Rafael Verdun, que é advogado líder da equipe do contencioso estratégico do escritório Albuquerque Melo Advogados. Doutor Rafael, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço pelo convite e poder participar. Muito obrigado. Doutor Rafael, então quem é que decide se o cãozinho de estimação e tal pode ir ou não na cabine junto com o seu tutor? Existem regras internacionais e nacionais que dizem qual espécie de animal que pode embarcar na cabine. Você falou a respeito do seu jacaré há pouco. O seu jacaré ele não pode estar na cabine porque não é permitido o embarque de répteis, aves, roedores e peixes na cabine da aeronave. Hoje é permitido o embarque na cabine de apenas cães, gatos e coelhos. É uma novidade, coelhos, mas os coelhos também podem embarcar na cabine da aeronave, desde que eles também obedeçam a alguns requisitos relacionados ao seu embarque. Agora, entre eles, qual é, doutor Rafael? Esses animais têm que estar devidamente contidos numa caixinha, numa gaiola. Como é que é isso aí? Isso. Perfeito. Os animais, eles devem ser transportados numa caixinha. É uma caixinha especial que é vendida nas grandes lojas de pet. É uma caixinha que segue padrões internacionais e deve ficar sempre acondicionado embaixo da cadeira da frente. Então, é importante que o animal ele tenha uma dimensão e um peso que é definido pela companhia aérea, e esse peso e dimensão ele tem que ser apto para caber nessa caixinha que fica na cadeira da frente, no assento da frente. As companhias aéreas variam conforme a determinação de peso, mas, em regra, as companhias aceitam até 10 quilos esse animal. Doutor Rafael, a empresa aérea pode se negar a permitir que o pet entre na cabine? Pode. A gente teve uma inovação nas últimas semanas, uma portaria da ANAC que dá mais autonomia às empresas aéreas a negar o embarque dos animais. E as empresas não negam o embarque dos animais, muitas vezes, por algum requisito, por alguma falta de interesse de transportar. E sim, sempre por questões relacionadas à segurança do voo. A gente falou um pouco dos roedores. A gente tem um exemplo muito claro que é o do hamster. É um animal pequeno, dócil, que pode ser transportado facilmente numa caixinha, porém, esse é um animal que, se por algum descuido do tutor, ele foge dessa caixinha de transporte, ele pode colocar em risco toda a aeronave. Ele pode roer um fio, um sistema elétrico, isso pode gerar até um acidente. Então, é muito perigoso, então sempre é avaliado conforme segurança. Para além disso, mesmo que o animal esteja nas dimensões, esteja no peso, esteja com todos os documentos relacionados às suas vacinas, esteja com a documentação médica, tenha pago a taxa, esteja pronto para o embarque, o comandante da aeronave, que é a maior autoridade dentro do avião, ele pode determinar que algum animal não seja embarcado. E quando isso acontece? Por exemplo, se percebe que o animal está muito agitado, que o animal ele não está em condições de embarcar. Por exemplo, um animal que não quer ficar na sua caixinha, um animal que em algum momento ele pode colocar em risco a operação, esse animal pode ter o seu embarque negado ainda dentro da área de check-in. Quer dizer, então, o tutor que está com o animal, ele não pode soltar o bichinho para dar uma voltinha lá ali por ali, conhecer o pessoal que está viajando, não, né? Alguns aeroportos permitem que na área de embarque o animal possa ficar solto. Não são todos, depende da regra de cada concessionária ou até mesmo da Infraero para o local. Dentro da aeronave, o animal tem que ficar todo o voo dentro da sua caixinha, até por uma questão de segurança do próprio animal. Não se sabe a qual momento vai ter uma turbulência no avião, por exemplo. Então, se esse animal estiver fora da caixinha, ele pode se acidentar. Então, por segurança do animal, o animal deve permanecer na caixinha durante todo o voo. Compreendo. Isso vale para voos nacionais e internacionais também ou não? Sim. A regra
em resumo, é uma regra internacional e ela vale para voos nacionais e internacionais. A única diferença vai ser relativa à quantidade de vacinas, quais vacinas são necessárias, qual a documentação do animal é necessário e o tamanho que cada aeronave permite. A gente tem uma situação muito importante que cada empresa aérea opera com um tipo de equipamento, opera com algum tipo de aeronave diferente. Se essa aeronave é diferente, ela tem características físicas diferentes. Então, o peso e o tamanho do animal, ele pode variar de tamanho conforme o equipamento. Se as cadeiras são maiores, menores, mas tem um espaço maior ou menor. Porque imagina num voo internacional de 10 horas, 12 horas, quer dizer, o animal fica preso numa caixinha, deve ser uma coisa estressante para ele também, né? Sim. O que as companhias recomendam é que se faça alguma espécie de treinamento com o animal prévio para que ele se acostume. E além disso, os veterinários, eles falam e dão algumas dicas do que deve ser feito com o animal para que ele possa passar esse período de tempo de uma forma mais tranquila e segura. Então, se recomenda que ele não seja alimentado algumas horas antes, que um animal esteja descansado, que ele possa com alguma peça de conforto dele dentro da caixinha, e que se verifique como é que está o animal dentro da caixinha, mas efetivamente ele tem que viajar dentro da caixinha. Pois é, doutor Rafael, o senhor já excluiu vários animais, inclusive o meu jacaré lá, o Rodolfo, não pode... Será que se eu pegar então a capivara aqui, que é a nossa mascote do jornal, a Capitu, capivara também pode ir e tal, ela faz parte aqui do grupo, participa, faz enquete, será que roedor não pode? Não, a sua capivara, ela teria que ser despachada como carga. Isso gera ela não vai aceitar, doutor, não vai aceitar. Ela não vai aceitar, ela vai dizer que é contra os direitos capivarísticos. Mas hoje, a gente tem que ser muito claro quanto a isso. Tem muita preocupação do tutor do animal de despachar o seu animal como carga. Mas dá que ser entendido que tem uma diferença muito grande entre a sua bagagem e o animal que é despachado como carga. Por que existe uma diferença muito grande? No passado, é claro, as companhias aéreas elas transportavam de uma forma um pouquinho mais precária, digamos, esses animais. Hoje, o que nós temos? Temos os departamentos de carga climatizado, ou seja, o bichinho ele não vai passar frio nem calor. Temos uma proteção anti-ruído no departamento de cargas, ou seja, ele também não vai ter problema com barulho. Esses animais eles ficam numa área, no terminal de cargas diferenciada. Por vezes, o animal ele recebe o contato de algum especialista, alguma pessoa especializada, para que ele não fique sozinho. Ele embarca por último no avião, para que ele não fique tanto tempo na aeronave. Então, assim, existe mais conforto hoje para o embarque de carga, que ele é muito mais seguro do que ele era no passado. Perfeito. Doutor Rafael, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço e fico à disposição para novos convites. Muito obrigado. Doutor Rafael Verdun, que é advogado, líder da equipe do contencioso estratégico. Olha, depois de todas essas coisas boas, acho que eu vou então preferir ir no compartimento de carga, viu, Paulão? Dependendo, às vezes, se o Heródoto. Se o assento for muito pequeno, Heródoto, acho que no meu caso, por exemplo, talvez seja mais confortável. Entendeu? Entrar numa dessa, não é? Agora, a gente pagar vai ter que pagar, mas. Só falou se servem petiscos também para os animaizinhos que vão nesse departamento de carga. Eu acho que não, hein? Será que não? Sei lá, né? Mas tem gente que tem, por exemplo, vamos dizer assim, como bichinho de estimação, um besouro, aí leva na caixinha, certo ou não? O besourinho tá ali dentro da caixinha.